Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje pela manhã, um amigo me mandou no zap uma pergunta, né? E a pergunta era o seguinte: como faço para escrever um livro? Eu estive ministrando na igreja dele há uns dias atrás, e aí, percebendo ele que eu tenho alguns livros escritos, né? 6 livros, ele me enviou essa pergunta, né? Eu vou até aproveitar o vídeo para me fazer a propaganda dos meus livros, né? Que são 6, né? Como eu acabei de falar. Analisando o Apocalipse em 3 tempos, né? Um comentário do Apocalipse, do capítulo 1 até o 22. Escatologia bíblica, introdução à doutrina das últimas coisas. E o terceiro livro é Pneumatologia, uma síntese doutrinária e expositiva sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Meu quarto livro, Trazendo à Luz, refutando e esclarecendo à luz das Escrituras textos de difícil interpretação. Quinto livro, Maturidade Cristã, uma questão de vida ou morte. E o sexto e último livro é 5 coisas que eu preciso para ser um crente águia. E aí, ele vendo que eu tinha assim, uma certa noção de como que eu faço para escrever livros, ele resolveu me enviar essa pergunta, certo? E eu achei por bem fazer um vídeo, né, que vai servir de grande utilidade, não somente para ele, mas para todos aqueles que assistirem esse vídeo. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: para se escrever um livro, você tem que ter, em primeiro lugar, tem que ter um tema, um título. Você vai falar do quê? Você vai escrever sobre o quê? E não é somente ter um título, você tem que entender sobre aquele título, você tem que ter conhecimento aprofundado sobre aquilo que você vai escrever, entendeu? Então, se você pega um tema, você tem que ter não somente o conhecimento, você tem que, aquele conhecimento que você tem que ter um entusiasmo, uma alegria, sabe? Uma ansiedade para colocar aquilo no papel, certo? Porque um bom autor, ele é assim, ele fica ansioso. Enquanto ele não escreve aquele conteúdo que está ali na sua mente, né, ele não sossega, certo? E um escritor que tem essa ansiedade, sabe, ele é uma pessoa que tem um amor para escrever, para colocar no papel, certo? E ele fica entusiasmado, né, para colocar esse conhecimento no papel. É uma evidência muito forte de que as suas escritas vão ser muito bem recebidas pelos leitores, certo? Em segundo lugar, além dele ter um tema, ele tem que fazer uma estrutura para o livro. Ele tem que criar uma estrutura para o livro, ou seja, o esqueleto do livro, certo? Então ele tem que ter a apresentação do livro, certo? Ele tem que ter a introdução do livro, ele tem que ter os tópicos do livro e a conclusão do livro, entendeu? Então, isso é o esqueleto, para que ele possa seguir esse padrão, esse esqueleto do livro, né? E ele possa ter um caminho por onde, um esboço por onde caminhar. É o esboço do livro, ele tem que criar primeiro esse esboço. E para criar esse esboço, é bem legal que ele pegue, depois que ele fizer a apresentação do livro, né? E fizer os tópicos, durante o momento que ele estiver fazendo os tópicos, ele colocar os tópicos por níveis de graduação. Os tópicos mais simples do começo e vai dando ênfase para os tópicos mais importantes à medida que ele vai caminhando, certo? Primeiro tópico tem que ser aquele tópico bem periférico, né? Bem simples. O segundo tópico, aquele que tem mais conteúdo. O terceiro tópico, e assim ele vai até chegar o tópico central, que é o ápice de todo o assunto, certo? E no final ele faz a conclusão, que é o resumo de todo o livro. Então, se ele seguir esse padrão, né, vai ser bem legal, porque a pessoa que vai estar lendo, ela vai ler o primeiro tópico, vai achar legal. Vai ler o segundo tópico, vai achar mais legal ainda. Porque a tendência é ir tomando mais ênfase, tendo mais importância aquele assunto, certo? E aí isso deixa a pessoa, você lê um tópico e você já vai no outro, você já fica
doido para chegar outro dia para você ler, continuar lendo o livro. Quando termina o livro, se você tiver outro livro, a pessoa já vai querer comprar o outro livro. Então é dessa forma que funciona. É certo que alguns textos sagrados não nos permitem fazer isso, porque às vezes você tem que seguir o padrão do texto sagrado, entendeu? E às vezes os tópicos não estão nessa ordem gradativa, entendeu? Por exemplo, se você for falar sobre a pesca maravilhosa, você tem que seguir os tópicos conforme está no texto, entendeu? Seguindo a sequência dos versículos. Né? Aí não dá para você seguir um padrão sequencial subindo de nível, né? Pegando do tópico mais simples até o mais importante. Mas se você for falar sobre, por exemplo, sobre angelologia, sobre os anjos, já dá para você fazer isso, porque a angelologia é um assunto que está espalhado por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então dá para você fazer essa graduação, né? Começando pelo mais simples até chegar ao mais importante. Certo? Então você tem que fazer o esqueleto do livro e criar aí, caminhar nesse esqueleto até chegar à conclusão do livro. Certo? Terceiro lugar, você tem que escrever o livro à mão. Certo? Escreva o livro à mão. Pega um lápis, um caderno em branco e vai escrevendo. Entendeu? Pode ir escrevendo, né? De forma até aleatória. Entendeu? Porque à medida que você vai escrevendo, você vai organizando aos poucos todo o formato da escrita. Eu tenho aí os 6 cadernos com todo o conteúdo dos meus livros, que meus livros são todos escritos à mão, são manuscritos, entendeu? Depois é que eu passo para o computador, certo? Então escreva à mão, porque você vai ter mais liberdade para você expor o seu conhecimento no papel, entendeu? E após o livro estar todo escrito, você vai passar para o computador. No momento que você estiver transferindo para o computador, aí você faz toda a correção, tira aquilo que você vê que não tem importância, acrescenta algo que você vê que tem realmente muita importância, e você vai organizando o seu livro no momento que você está digitando, certo? Isso é muito importante, certo? Então escreva o livro à mão e depois você passe para o computador, certo? Fazendo toda aquela correção, formulando todo o livro, deixando tudo bonitinho. Em quarto lugar, use bibliografias. O que é isso? Conteúdos de livros de autores importantes, entendeu? Como Hernando Dias Lopes, entendeu? Severino Pedro, entendeu? Por exemplo, se você estiver escrevendo sobre escatologia, você quer falar sobre a grande tribulação e você tem um ponto de vista acerca desse assunto, você vai lá no Severino Pedro, pega um texto lá, entendeu? Que o Severino Pedro está explicando e você vai dar ênfase àquilo que você está afirmando com o texto do Severino Pedro. Você coloca lá o pastor e escritor Severino Pedro, em seu livro, escreveu dizendo. Aí você coloca aquela afirmativa do Severino Pedro, dando apoio e sustentabilidade àquilo que você está afirmando. Isso chama-se bibliografia. Isso vai enriquecer mais o seu livro, entendeu? E vai dar mais confiabilidade à pessoa que estará lendo o seu livro. Entendeu? Então utilize bibliografias e no final do livro coloque as bibliografias que você utilizou, né? Mostrando ali os autores, os livros, tudo bonitinho, certo? Em quinto lugar, faça, depois que o livro estiver pronto, bonitinho, né? Você pegou o tema, fez o esqueleto do livro, fez tudo bonitinho, escreveu toda a mão, depois você passou para o computador, fez toda aquela arrumação, organizou bonitinho, tá tudo em ordem, tá tudo certinho. Não tem mais nada para acertar, já está tudo bonitinho, né? Tá tudo certinho. Aí o que é que você vai fazer? O livro já escrevi tudo bonitinho, certo? E agora está pronto. O que é que eu vou fazer agora? Agora você vai fazer a correção ortográfica, certo? É prioritário você fazer a correção ortográfica. Porque nós sabemos, irmãos, que a ortografia, a língua portuguesa, ela é complicada, ela é um pouco complicada, né? E se você não tiver um bom conhecimento, certo? Da língua portuguesa, você vai deixar muitos erros ali. Então você, no meu caso, a minha esposa, ela é expert nessa área de língua portuguesa e ela que faz a correção dos meus livros. Eu faço a minha correção, né? Eu tenho um bom conhecimento, mas em alguns pontos eu erro. Porque é muito complexo a questão da língua portuguesa, né? Então eu faço a minha correção ortográfica, mas eu não confio na minha correção ortográfica. Eu passo para ela, né? Pelo menos fica menos coisa para ela corrigir. Aí na correção dela eu confio,
né? Graças a Deus, Deus me deu uma esposa abençoada aí para estar fazendo as correções dos meus livros. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Mas se você não tem uma esposa, às vezes você pode ter um filho, pode ter um parente que é muito bom, né? Que é formado, né? E que é muito bom na língua portuguesa. Se você não tem, infelizmente, você vai ter que pagar. Porque não fica legal você publicar um livro, né, e a pessoa que está lendo começar a perceber erros ortográficos ali. Para um escritor isso não é legal. Isso não é legal, né? Então a correção ortográfica ela é mais do que necessário para que o seu livro fique perfeito. Entendeu? Então, depois da correção ortográfica, o seu livro vai estar pronto. Você só vai colocar em PDF e mandar para a editora e mandar publicar. Então, tá respondida a sua pergunta aí, meu querido. E aí, para os irmãos que estão assistindo também, se você tem esse desejo, eu conheço alguns irmãos que têm o desejo de estar escrevendo. Conheço uns que já estão escrevendo, né? Então segue esse padrão aí, segue essa metodologia que você vai ver que vai ficar muito legal. E o meu desejo, o desejo do meu coração é que vocês tenha sucesso, né? Consiga escrever não somente um, mas vários livros, e que esses livros sirvam de benefício para o reino de Deus, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através desses escritos aí que você escreveu, está escrevendo, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E esse é o meu conselho nesse vídeo. Um abraço a todos. Fiquem na paz.